Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 40ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Não temos sorteios de processos hoje. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e conselheiros substitutos e procurador para comunicações de registro. Não havendo comunicações, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Temos o processo 2200-2010, primeira sessão, conselheiro Rodrigo Chamon. Deseja prorrogação, Excelência? Desejo. Então fica prorrogado na forma regimental, processo de minha relatoria. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com acórdãos de minha relatoria. Acórdão 811/2014, processo 1881/2012, prestação de contas anual, exercício 2011, Câmara Municipal de Alfredo Chaves, contas irregulares, ressarcimento, multa, recomendação, arquivar. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 818/2014, processo 8131/2009, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, denúncia, exercício 2009, improcedência, determinação, arquivar. Acórdão 953/2014, processo 3596/2014, Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 954/2014, processo 6566/2014, Fundo Municipal de Itarana, saneamento da omissão, arquivar. Parecer prévio 70/2014, processo 1671/2011, Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, prestação de contas anual, exercício 2010. Parecer prévio pela aprovação com ressalva, determinações, arquivar. Parecer prévio 077/2014, Prefeitura, processo 2440/2012, exercício 2011, prestação de contas anual, Prefeitura de Atílio Vivaco, exercício 2011, parecer prévio pela rejeição, recomendação, determinação, monitoramento e instauração de tomada de conta especial, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde. Acórdão TC de 755/2014, processo 3612/2014, Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, omissão na remessa, prestação de contas bimestral 4º, 5º e 6º bimestres de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 756/2014, processo 5032/2013, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, omissão sanada, arquivar. E acórdão TC 664/2014, processo 6.869/2010, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, relatório de auditoria, exercício 2009, rejeitar as razões justificativas, multa, determinações, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente, eminentes conselheiros. Acórdão TC 821/2014, processo TC 3651/2014, Fundo Municipal de Assistência Social Divino São Lourenço, prestação de contas bimestral, omissão da remessa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2013, responsável Maria Aparecida Batista Costa, saneamento da omissão, arquivar. Retorno a palavra à Excelência. Muito obrigado, Excelência.
Passemos à fase de julgamentos e processos em pauta, começando com o processo de minha relatoria. Processo 5158-2014, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Sanada a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Processo 5301-2014, omissão na remessa à prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Suprida a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Processo 6023-2014, omissão na remessa à prestação de contas bimestral, abertura primeiro e segundo bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, havendo saneada a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Processo 4828-2009, Prefeitura Municipal de Sooretama. 4818. Desculpa. Estou pronto aqui. 2009. Esse processo havia solicitação de vice-conselheiro Rodrigo Chamon. Passo a palavra a Sua Excelência. Vossa Excelência. Muito obrigado. Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi vice-sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nessa oportunidade submeto à apreciação do colegiado. Eu diminuí bastante o voto, presidente, porque itens que concordo com o relator, após análise dos autos, decido acompanhar integralmente o relator quanto aos itens 3, ausência de designação de responsável pela fiscalização do contrato, item 9, estipulação de cláusula contratual desvinculada da proposta vencedora, item 11, inexistência de controle e liquidação de gastos com combustível, item 13, ausência de controle patrimonial, item 14, despesas sem finalidade pública, item 17, ausência de lei regulamentadora, quantitativo de vagas e processo seletivo simplificado em contratações temporárias. Então, esses itens eu estou acompanhando integralmente, Vossa Excelência. Sobre os itens que divergem do relator, passo a explicar. O primeiro conjunto de itens é a ausência de nexo de causalidade entre a irregularidade e a conduta do gestor, que são os itens 4, modalidade de licitação indevida, 5, descumprimento de norma legal e cláusula editalícia relativos à qualificação técnica, 6, descumprimento de norma legal e cláusula editalícia relativos à classificação econômico-financeira, 8, ausência dos descontos de ISS e imposto de renda. 10, ausência de caracterização clara do objeto da licitação. 12, despesas não previstas no objeto edital e do contrato. 15, ausência de comprovação de exclusividade de empresário para inexigibilidade de licitação. Constato que essas irregularidades ou foram praticadas pelo secretário municipal de Administração e Finanças ou respaldada no julgamento de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda adotadas com base em parecer favorável do procurador ou do pregoeiro. Assim, não restou demonstrado nexo de causalidade entre a irregularidade e a conduta do prefeito. Ressalta-se que o artigo 57, inciso 1 da Lei Complementar 621 define claramente que na fase instrutória, no primeiro contato deste órgão de controle com os indícios de irregularidade, diz, aspas, cabe ao Tribunal de Contas ou ao relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro, como contratante ou parte interessada que haja concorrido com o dano.
As sanções previstas serão aplicadas de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular, onde a decisão que determinar a aplicação de multa definirá as responsabilidades individuais. Artigo 131 e 32. Por todo exposto, no caso concreto, concluo que, diante da ausência de matriz de responsabilidade nessa instrução processual, resta prejudicada a missão a missão desse tribunal em permear as circunstâncias acima, fixar o quanto sancionatório adequado dentro dos limites mínimos e máximos previstos na Lei 621, combinado com o regimento interno. Cito como precedentes alguns acórdãos: 232/2013, 304/2013, 231/2013 e 161/2013. Pelo exposto, peço vênia para discordar de Vossa Excelência. A outra irregularidade que estou discordando é divergência quanto à contratação de assessoria jurídica. Quanto à contratação de assessoria jurídica para a realização de serviços típicos da administração, ratifico o posicionamento já externado no processo 2524 de 2010. No caso concreto, trata-se de um único contrato, o 047/2006, devidamente licitado, que custou ao erário, no exercício 2008, R$ 64.200, ou seja, pouco mais de R$ 5.300 por mês, com a disponibilização de um profissional da área jurídica para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de segunda a sexta, conforme escala de horário estipulado para a mesma. Entendo, portanto, que inexiste óbice em manter uma estrutura híbrida, tal qual se verifica no presente caso, notadamente ao considerarmos a existência de um único cargo de procurador na estrutura do município, que, a meu ver, é insuficiente para suprir a demanda comum ao ente municipal. Neste contexto, afasto a irregularidade. Outro ponto é das irregularidades a serem apuradas em autos apartados. As irregularidades constantes dos itens 2, 7 e 16 tratam de ausência de comprovação da execução do serviço da entrega de compras em diversas notas fiscais, constante em diversas notas fiscais. Em razão disso, a equipe de auditoria entendeu ser necessária a devolução de todo o valor utilizado. Não vislumbro prova nos autos que indique a responsabilidade do prefeito em situações que se reportam, em suma, a deficiência de liquidação das despesas, sobretudo ao verificar que houve ateste do secretário da pasta em que ocorreu a despesa nas respectivas notas fiscais apresentadas. Isso se refere ao item 2, que é a ausência de liquidação da despesa do contrato da assessoria jurídica, que se imputa o ressarcimento de R$ 64.200. O item 7, descumprimento de normas legais e cláusulas contratuais referentes à liquidação de despesa, a contratação da empresa WF Comunicações, valor de R$ 26.633, e ausência de liquidação da despesa com shows artísticos, no valor de R$ 52.000. Destaque, por entender ser esta medida mais adequada e prudente, adio a conclusão do julgamento destes tópicos e adoto a solução autorizada pelo artigo 281 da Resolução 261/2013, quanto à formação de autos apartados, em virtude da necessidade de chamar ao processo o secretário municipal que atestou as despesas correspondentes, que diz o artigo 281. Verificada a necessidade de ser examinada a matéria em processo distinto para assegurar a observância dos princípios da celeridade e da eficiência, deverá ser formado processo apartado de natureza semelhante ou diversa do processo originário, mediante o desmembramento ou reprodução de peças do processo original.
Nessa linha, determina a formação de autos apartados, vez que se trata de possível dano ao erário, cujo quanto foi apurado em 79.132 VRTS, o que vem a justificar a continuidade da apuração e a consequente citação do responsável para apresentação das justificativas correspondentes, se assim quiser. Conclusão. Voto por acompanhar integralmente o relator quanto aos seguintes itens. Item 3, eu já falei lá em cima, né? Não vou. Item 3, item 9, item 11, item 13, item 14, item 17. Divergir por ausência de nexo de causalidade nos itens 4, 5, 6, 10, 12 e 15. Divergir quanto à irregularidade constatada sobre a contratação da assessoria jurídica e determinar a formação de autos apartados para apuração dos itens 2, 7 e 16. Só perguntando a Vossa Excelência, presidente, o valor de ressarcimento dos... Vossa Excelência, aliás, Vossa Excelência está aplicando multa de quanto? Propondo multa de 3.000 VRTS. Tá, estou acompanhando então. E naqueles itens permanece o ressarcimento. Nos itens que Vossa Excelência concorda, dá em torno de 418.000 VRTS. Exatamente. É como eu voto. Eu vou colocar o processo em discussão e já aproveito para fazer algumas considerações. Primeiro, elogiar o voto de Vossa Excelência e a concisão, porque em pouco tempo nós conseguimos passar inúmeras irregularidades, são ao todo 17 irregularidades, e ficou de uma forma muito clara e muito objetiva. Com relação ao segundo grupo, que é o grupo onde Vossa Excelência aponta a ausência de nexo de causalidade, e são os itens 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 15. Eu vou discordar de Vossa Excelência, porque o prefeito, ele não deixou de praticar os atos, ele continua como responsável, continua como ordenador de despesas. Não há no município nenhuma lei de desconcentração administrativa, então não temos como afastar a responsabilidade do prefeito. Então eu vou manter meu entendimento com relação a esses itens. Com relação ao grupo onde Vossa Excelência propõe apuração em autos apartados, que são os itens 2, 7 e 16, eu vou acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, porque não haveria nenhum tipo de prejuízo. E dada também a quantia elevada, conforme Vossa Excelência aponta no seu voto. Com relação a outra divergência, que é a contratação de assessoria jurídica, eu vou manter o meu entendimento, conforme já externado nos autos. Então, a nossa divergência diminuiu bastante. E, dado isso, eu coloco o processo em discussão. Não havendo discussão, votação, conselheira Márcia. Senhor presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência no voto modificado e apenas em relação ao item 1, que é a contratação de assessoria jurídica, eu acompanho o conselheiro Rodrigo Chamou. Mantida também a multa. Então, a única divergência em relação ao posicionamento de Vossa Excelência com relação ao voto é com relação ao item 1. O item 1 fica regular. Nesse ponto, vencido parcialmente o
o relator. O nosso secretário anotou tudo, né, secretário? Aí, o novo voto você vai fazer, o que faz uma transcrição da ata? Poderia ser a transcrição da ata, que já fica mais fácil. Ficando, então, eu vou resumir aqui para facilitar. O item 1 ficou afastada, a irregularidade, sendo o relator parcialmente vencido. Mantidas as irregularidades, aliás, todas as demais irregularidades, sendo que a irregularidade 2, 7 e 16 serão apuradas em autos apartados e as demais mantidas. E mantida a multa de 3.000 VRTR. Dando seguimento, o próximo processo da pauta é o 2200-2010, continua com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 9894-2014, parecer de alerta. Próximo da pauta, 9883-2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, também parecer de alerta. 9905-2014, Prefeitura Municipal de São Roque de Canaã, também parecer de alerta. E o processo 4524-2008, a pedido de sustentação oral, foi feito o primeiro pregão, solicito o secretário que realize o segundo pregão. Contas presente interessado no processo 4524-2008, trata-se de denúncia em face da Câmara Municipal da Prefeitura Municipal de Iuna, responsável Rogério Cruz Silva ou seu advogado Rafael Henrique Silva. Não se encontra, senhor presidente. Então, julgamento adiado, o processo continua na pauta, na forma regimental. Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 5158-2014, arquivar. 5301-2014, arquivar. 6023-2014, arquivar. 4818-2009, afastada a irregularidade do item 1, mantidas as demais, ressarcimento, multa, apurar em autos apartados, itens 2, 7 e 16. E converter em tomada de contas. Vencido parcialmente o relator no item 1. Processo 2200-2010, continuo com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. 9894-2014, parecer de alerta, município de Água Doce do Norte. 9883-2014, parecer de alerta. 9905-2014, parecer de alerta. E o processo 4524-2008, foi feito o segundo pregão. O processo continua em pauta, julgamento adiado. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 3597-2014, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, arquivamento. Segundo processo, 3736-2014, Prefeitura Municipal de Itarana, arquivamento. Processo 8337-2010, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Vossa Excelência pediu vistas. Processo 8337. Já estou consultando aqui no sistema tribunal. Exatamente, eu pedi vista e
analisei o processo e estou acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Então, eu estou acolhendo as razões justificativas do gestor, das irregularidades apontadas. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência para colher os votos. O voto, né? Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanha. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Processo 2835/2012, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Mantenópolis. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgados irregulares as contas do Instituto de Previdência, com multa de 2.000 VRTS. É multa aplicada ao gestor Wesley Moreira de Oliveira. Arquive-se. Processo 10.337/2014, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, emissão de parecer de alerta. Processo 10.508/2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, emissão de parecer de alerta. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3597/2014, arquivar. 3736/2014, arquivar. 8337/2010, acolher justificativas após arquivamento. Processo 2835/2012, irregularidade, multa 2.000 VRTS, após arquivar. Com relação ao processo 8337, acolhe, rejeita de outro. Acolhe as razões. Não. Foi. O voto que está aí. Foi modificado depois. Por isso que eu pedi vista, inclusive. Processo 10.337/2014, alerta. 10.508/2014, também parecer de alerta. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhoras e senhores. Processo 4.409/2014, Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto, omissão na remessa da prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. 4.410/2014, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, omissão na remessa, primeiro e segundo bimestre de 2014, também pelo arquivamento. Processo 4.293/2014, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, fiscalização ordinária, auditoria exercício de 2013, citação dos responsáveis, e discordo da sugestão de conversão e tomada de contas e recomendação nesse momento processual. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Em votação. Acompanhe a relatora. Também acompanhe e devolvo a palavra. Processo 4.935/2014, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, auditoria, exercício 2013. Citação, discordando também da conversão e tomada de contas nesse momento processual. Retorno a palavra. Vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe. Também acompanhe e devolvo a palavra. Processo 1790/2012, estou retirando de pauta. Processo 1945/2011, Fundo Municipal de Saúde Soretama, prestação de contas anual, exercício 2010. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público. Regulares com ressalva a senhora Noelita e senhora
Joana da Conceição, quitação responsável, arquivamento ao senhor Altair, com determinações. Processo 10.517/2014, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2014, alerta, gastos com pessoal. 10.518/2014, Prefeitura Municipal de Ibatiba, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2014, alerta, gastos com pessoal. 10.507/2014, Prefeitura Municipal de Águia Branca, relatório resumido de execução orçamentária, quarto bimestre de 2014, alerta, meta bimestral de arrecadação. 10.509/2014, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, relatório resumido de execução orçamentária, quarto bimestre de 2014, alerta com relação à meta bimestral de arrecadação. Processo. Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, registro das admissões de Mônica de Almeida Brits Vitório, Juliane Maria de Oliveira, Maria da Penha Ferreira de Siqueira, Brunella Rezende Neto, Genésio de Castro Figueira, Gilber Silva de Amorim, Ramon Olmo Lacerda Perovani, Mirela de Paula Souza Miranda, Tamires Cândido Ângelo Canzian, Fernando Calvi Gussão, Maria Letícia Mendes Carolo Antônio, Alessandra Lima de Souza Sardenberg, Tiago Santos da Silva, Omar dos Santos Cividanes, Teófilo Gaspar do Nascimento, Marcelo Carine Fabroni. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Elza Domingos da Vitória. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Jarli Aguiar Pereira. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Sônia Maria Viana, Nilceia Cipriano, Aliete Penha da Vitória dos Anjos, Maria de Fátima Fonseca Moreira, Marta Casagrande Keller, Sardalina Cabral de Oliveira, Maria Lúcia Pires. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, registro das aposentadorias de Cecília das Graças Franco Gomes e Ailza Loureiro Ernesto. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de José Carlos Fassarella. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro do Itapemirim, registro de pensão Maria Aparecida Balanquim Tófano, registro com determinação. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro de pensão Elisa Araújo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro de pensão Aline dos Santos Carvalho e outros. É só, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 4409/2014, arquivar. 4410/2014, arquivar. 4293/2014, citação 30 dias. 4935/2014, citação 30 dias. Processo 1790/2012, retirado de pauta. 1945/2011, regulares com ressalva para a senhora Noeli, quitação responsável, arquivamento ao senhor Altair, determinação. Processo 10.517/2014, alerta. 10.518/2014, alerta. 10.507/2014, alerta. 10.509/2014, alerta. Os processos de pessoal declarados na forma relatada. Convido o conselheiro Marco Antônio para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente, eminentes conselheiros. Os 4 primeiros processos a pauta, senhor presidente, todos adiados, são eles 4772/2012, 4818/2012, 4819/2012 e 4823/2012. Processos 2 seguintes da página. Processo 2062/2012, admissão Marcos Patrick Stur,
bem como 7906-2014 de Fabiola Langa Dias, processo pelo sobrestamento com devolução dos autos de sua origem. Processos regulares registro acompanhando 4599-2013 de Veiratriz Souto Campos Pacheco, 4623-2013 Shirley Lopes, processo 4626-2013 Grace Kelly Vasconcelos Grace Amin e processo 4627-2013 de Célia da Conceição Lopes. Regulares registros acompanhando 4629-2013 Marinalva Bonomo, 4753-2013 Mônica Santos Lopes Rosário, 4792-2013 Josiane Clóvis Jesus Gonçalves, 4796-2013 Rosilene Santa de Souza Santos. Regular registro acompanhando 4797-2013 Ângela Maria Ramos Friane de Freitas, 4798-13 Valdelice Santana de Jesus, 4799-13 Giane Soares Ribeiro dos Santos. Processo 5484 de 2014, admissão Maria Pereira de Oliveira Calito, devolveu origem, não há ato a ser registrado. A servidora tomou posse e no mesmo dia pediu exoneração. Tornar-se sem efeito. Processo 5617 de 2014. Aliás, todos os processos da página regulares registro acompanhando 5617 de 2014, Elizabeth Maria Lopes Kister, 5618 de 2014, Jocenilda Jesus dos Santos, 5619 de 2014, Maria de Luz dos Santos F. da Penha, 5620 de 2014, Aparecida Maria Pompermaia Reis. Ainda regulares registros acompanhando 5621 de 2014, Nerli Neistes Alpani, 5622 de 2014, Rosinete Lino Pinto, 562314, Julieta de Souza Calimã, 562414, Sandra Bizi Clarindo. Regular registro acompanhando 562514, Ângela Maria Bonicenha, 562614, Odinete Bolsoni Fornaciari, 562714, Luzia Manente de Souza, 5783-2007, Elva Gaspar Vieira Machado Pérez. Processos seguintes adiados: 63 de 2012 Marli Viana Pereira, 647 de 2007 Vera Lúcia Pereira Santana e 8009 de 2007 Maria José da Silva Nascimento. Processo seguinte registro acompanhando a regularidade da revisão 635 de 2006 de Rosália Ribeiro. Processos, registro acompanhando 7409-2012 Maria José Tomazini Falcone, 1462-2014 Solange Maria Alves Barros, 2515-2014 Luzia Rodrigues Santos, 5360-2014 Helena Boa Nova Medeiros Santos. Registro acompanhando 6685-2014 de Maria Isabel Covre Estocco. Processo 6697-2014 Juraci Faustino de Souza adiado. 6824-14 de Maurício Soares Fraga. Registro acompanhando. Regulares registro acompanhando 6829-14 Beatriz Alvarenga Guedes, 7005-14 Wilderley de Souza Florindo, 7051-14 Sueli Barcelar Pinto Valadares, 7090-14 Wilson de Souza Muque. Registro acompanhando 7103-14 Eliana Mara Peixoto Lima, 7116-14 Merícia dos Santos Gomes, 7124-14 Luciene Maria Parrini Abdala Gomes, 7399-14 Jorge Luiz Nunes. Registro acompanhando 7675-14 Amélia dos Santos, 7776-14 Claudete Maria Bruno Caser, 7791-14 Miriam dos Santos Silva, 7894-14 Wilson José Ribeiro. Registro acompanhando 8040-14 Maria de Lourdes Martins Scarpini. Processo 8245-14 aposentadoria Márcia Maria dos Santos. Há um indicativo na pauta de registro, mas o processo se refere a um sobrestamento com devolução dos autos à origem, conforme a instrução técnica preliminar de folhas 215 e 207, parecer de folhas 225, doutor Heron. Processo incontroverso 658-2014
Também sobre o Estado devolver a origem controverso de Marlene Rodrigues da Silva Alcântara. O anterior é de Márcia Maria dos Santos. Processo 675314 de Edson Roberto dos Santos, também registro acompanhando. Processos da página, todos regulares, registro acompanhando. 676114 Paulo Sérgio Serafim. 375714 Genise Viana Sabadini, 491114 Guiomar Leal Souza Westerpal, 569414 Maria Escopel Clemente. Regulares registros acompanhando. 232314 Marinalva Oliveira Verediano, 271914 Vera Lúcia Vilela dos Santos, 820014 Luciene Ribeiro Matos. Registro acompanhando. 376314 Zizinha Santana dos Santos, 465214 Luiz Hermes Reis. Processo 33314 Valdeci Manuel dos Anjos, pela retificação da decisão TC 3920/2014 de folhas 80, para que conste do voto integrante a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Processo 667114, aliás, todos da página, regulares registros acompanhando. 667114 Wanda Marques Ataíde, 755614 Ana Serafim Ferreira, 640014 Nelza Dino Ataíde. Regular registro acompanhando. 741514 Maria Inês Severo Ayolfi e 152414, que é uma pensão de Trajano Coelho Andrade. Processo 7026 de 2014, eu estou adiando. Processo da página, regulares registros acompanhando. 75414 Renan Salles Vanderlei, 736114 Celestina Barbosa da Silva e outros, 766014 Salino de Stefani. Regulares registros acompanhando. 972613 Douglas Silva e outros, 819314 Osília Campos Teixeira, 329514 Maria das Graças F. Nascimento Ventura e 607014 de Clóvis Correia da Conceição. Registro acompanhando. 742614 Irlene Maria dos Santos, ou melhor, Irlete Maria Martins dos Santos, 748814 Maria da Conceição Lopes da Silva e 667514 Maria da Penha Gurracine Pina Martins. Regulares registros acompanhando. 6914 Maria Cristina Barbosa Pereira, 343212 Dulcineia Maria Monteiro e outro, 8169-2007 Nilton Siqueira do Nascimento, pela retificação. Aliás, senhor presidente, esse processo também estou adiando. 8169-2007 adiado. Processo 6992-2012, uma reserva de Verci Pereira Pinto, registro acompanhando. Processos da página, regulares registros acompanhando. 667914 João Francisco de Oliveira, 673514 Paulo César Carvalho Santos, 692914 Robson Raimundo da Silva, 703314 João Batista de Souza. Registro acompanhando. 708214 Joaci Leônidas Lima dos Santos, 778414 Adelson Passinato, 7790014 Isaías Ferreira Coelho, 678114 Joaquim Simões Neto. Último processo de pauta, senhor presidente, 5089-2008, pedido de reexame de Demi Alvarenga, processo indevidamente incluído pauta retirado. E assim retorna a palavra à excelência, presidente. Vou declarar na forma relatada, nada mais havendo a tratar. Após relatados 152 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, a ser realizada no dia 26 de novembro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.